Olá! Nessa aula, irei falar sobre a contribuição das metodologias ativas no processo de avaliação em educação à distância. Podemos dizer que as metodologias ativas vieram para ajudar e potencializar uma nova maneira de pensar o ensino tradicional. Ela torna o aluno protagonista deste processo de ensino-aprendizagem. Através das metodologias, surgiram as alternativas para propiciar ao estudante meios para que eles consigam guiar o seu próprio desenvolvimento educacional, fugindo do modelo de ensino em que o professor detinha todo o conhecimento. Um dos grandes precursores das metodologias ativas foi o psiquiatra americano William Glasser. Ele criou uma pirâmide onde explica claramente como é o processo de memorização e o porquê a maioria dos alunos simplesmente esquecem os conceitos após as aulas. Em sua pirâmide, ele mostra que apenas 10% do nosso aprender está ligado ao ler. E quando chegamos a escrever, interpretar, traduzir, expressar, revisar, todas as ações que estão muito pautadas nas metodologias ativas, atingimos até 80%. E com o processo de também ensinar, podemos passar dos 90% desse processo. Quais são os benefícios das metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem e que se reflete claramente no processo de avaliação? Podemos dizer que quando aplicamos as metodologias ativas, estamos desenvolvendo a autonomia em nossos estudantes. Estamos também adquirindo mais confiança, enxergar o aprendizado como algo tranquilo, tornarem aptos a resolver problemas, tornar profissionais mais qualificados e valorizados e também torná-lo protagonista do seu próprio aprendizado, que é o ponto fundamental das metodologias ativas. São muitas as metodologias ativas apresentadas, porém, gostaria de destacar alguns exemplos, alguns modelos que são bem aplicáveis nos dias atuais. A primeira delas, gostaria de trazer para vocês o conceito de aprendizagem baseado em problema, que na verdade foi criado para que, através de um problema, se chegue a uma solução. Tem um propósito de que o aluno seja capaz de construir o aprendizagem conceitual, procedimental e atitudinal por meio do problema proposto, o que o expõe à situação, motivando e o preparando para o mundo do trabalho. O método de aprendizagem baseia-se no propósito de tornar o aluno capaz de construir o aprendizado conceitual. Gostaria de trazer para vocês a diferença entre a aprendizagem baseada em projeto e a aprendizagem baseada em problema. Quando tratamos da aprendizagem baseada em projetos, exige que os alunos coloquem a mão na massa, e a aprendizagem baseada em problema é focada na teoria para a resolução do problema, assim dizia Lessons em 2021. Para o processo de avaliação em educação à distância, observamos amplamente a efetividade dessa metodologia ativa, pois em todas as fases é possível enxergar o processo avaliativo, a própria evolução no entendimento da proposta para a solução daquele problema pode gerar para o professor, para o docente, um processo avaliativo. A sala de aula invertida é um outro conceito também muito aplicado nas metodologias ativas, pois ela consolidou-se com uma das maiores tendências da educação dos últimos tempos. Explicando de forma mais simples, podemos dizer que, no modelo tradicional de ensino, o professor utiliza-se de aula expositiva para apresentar o conteúdo e, em seguida, libera a atividade para que seja feita em sala ou até mesmo em casa. Na sala de aula invertida, a lógica é o contrário. Existe uma imersão direta no conteúdo antes de vir para a sala de aula. Na sala de aula, o que vai acontecer são debates sobre o assunto e tirar dúvidas sobre o conteúdo, fazendo um link com o tema abordado. O processo de avaliação pode ser feito no momento deste debate. E para encerrar,
toda a contribuição que as metodologias ativas entregam no processo de avaliação, gostaria de destacar aqui um conceito chamado gamificação, ou gamification, que deriva do inglês. Na verdade, gamificação define o emprego de técnicas comuns dos games aplicado à educação, deixando bem claro que não é criar um jogo, e sim usar algumas técnicas ou alguns preceitos que são amplamente colocados na criação e desenvolvimento de um jogo. Por exemplo, 3 categorias são fundamentais nesse processo, que é a dinâmica, a mecânica e os componentes. Exemplo de dinâmica, por exemplo, seria as emoções, as narrativas, a progressão. Quando se fala em mecânica, seria a avaliação, a quantidade de chance, a cooperação, a competição em si. E os componentes, basicamente, é aquilo que aquele processo irá apresentar, como avatar, bens virtuais, coleções, conquistas, tudo que está ligado diretamente ao processo de um jogo. Porém, esse momento torna-se aquele processo de aprendizagem muito significante e prazeroso, pois, através dessas técnicas saudáveis de competição e de ganho, o estudante ou o participante daquele processo com certeza aprenderá. E a avaliação, por si só, se dará pelo simples fato da passagem de estágio, da passagem de fase ou de qualquer outro processo que ele venha a ganhar dentro do processo dessa atividade que tem em sua base o processo de gamificação. E para concluir, temos sempre que pensar nas estratégias aplicadas à educação quando se fala em avaliação. Como vimos em algumas metodologias ativas, elas apresentam um processo muito rico de fazer com que o aluno seja avaliado de uma forma simples e objetiva. Por isso, hoje, estão bem empregadas. Espero que vocês tenham gostado desse momento e tem os links no nosso material para que vocês consigam entender e aprender um pouco mais sobre o tema.